Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar uma videoaula com vocês para darmos sequência ao nosso assunto lá que a gente estava em sala de aula, tudo bem? Hoje nós vamos falar então de soluções, algo que a gente já havia começado, né? Em função da pandemia mundial a gente parou com as atividades e retornando hoje. Espero que essa retomada seja bem proveitosa, que vocês assistam essa videoaula quantas vezes acharem necessário, né? É uma forma nova que a gente tem para trabalhar. É um pouco mais difícil do presencial, mas não é impossível. Então espero assim que vocês se dediquem ao máximo, lembrando que a dedicação de vocês é o seu sucesso, tá? Façam as atividades, assistam as videoaulas, se preparam para as avaliações, beleza? Então, quando falamos de soluções, nós estamos falando de mistura. Então, toda solução é uma mistura, porém homogênea, uma mistura com uma única fase. Por isso que eu posso dizer em conceitos que mistura homogênea é a mesma coisa que solução, e solução, mistura homogênea. Muito bem. Se observar o conceito embaixo, então, o que é solução? São misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Homogênea, uma única fase. Muito bem. Que nessa imagem vocês podem observar que eu tenho uma mistura homogênea e nesse outro segundo momento a mistura não é homogênea. Então, para ser a solução, tem que olhar nesse perfil aqui, né? Na sequência, então, definição. Para mim estudar soluções e depois também dominar concentrações, eu tenho que ter essas definições em mente. Saber o que é um soluto, o que é um solvente, o que é uma solução, definição de solução diluída ou concentrada, né? Então é bem importante. Soluto, substância a ser dissolvida. Vou pegar um exemplo assim da mais dissolvida aí, a questão do sal de cozinha, né? Ele se dissolve na água. Então é um exemplo prático que a gente está falando aí. Solvente, substância que efetua a dissolução, ou seja, quem dissolve é o solvente, quem é dissolvido é o soluto. E a solução, quando eu falo que a solução é aquosa, é porque a solução foi diluído pela água, é porque a água é o solvente. Temos vários solventes, mas quando a água for solvente, em enunciados por aí, não há necessidade de dizer para mim, a água é solvente. Eu tenho que se ligar, peraí, falou em solução aquosa, a palavra aquosa vem de água, então o meu solvente é água, muito bem. Quando que a solução é diluída, professor? Solução que contém pequena quantidade de soluto, tá? Nós chamamos a grosso modo de solução fraca. Solução concentrada, aqui tem uma quantidade bem razoável de soluto, né? A gente fala bem concentrada, então, né? Então, é uma solução concentrada. Muito bem. Na sequência, então, nós vamos estudar a primeira concentração. Nessa nossa videoaula, nós vamos estudar concentração comum e concentração em mol por litro. Muito bem. O que é a concentração comum, professor? É o quociente entre a massa do soluto e o volume da solução. Mas o que é quociente, professor? Quociente, em matematicamente falando, quociente é divisão. Então eu vou dividir a massa do soluto pelo volume da solução e vou obter lá então a minha concentração comum. A concentração comum, representada pela letra C maiúscula, na maioria das vezes ela é medida em gramas litro, que é a sua unidade de medida. Por quê? Porque na maioria das vezes o soluto está em gramas e o volume da solução está em litros. Tudo bem? Então tem que observar bem. Não é que tem que ser assim, é que na maioria das vezes está. A gente sabe que tem concentração em grama mililitro, em quilograma por litro, né? Que na real é a massa pelo quociente do volume da solução. Muito bem? Então vejam só. Esta é a fórmula que nós vamos usar, né? Czão, então é a concentração, o C maiúsculo. A massa do soluto, o livro de vocês lá na página 63, 64, 65, livro didático de química que vocês têm em casa, da Marta Reis, né? Comenta lá e usa o M então como o M1, né? O M minúsculo e o número 1. Esse índice 1 diz que é o soluto, o M com índice 2 é o solvente e o M minúsculo com nenhum índice representa para nós a solução. Muito bem? Continuando aí então. Preparar uma solução aquosa. Olha o detalhe. Preparar uma solução aquosa, professor. Mas quem é o solvente? Bom, se está escrito aquosa, já sabemos então que o nosso solvente é a água.
preparar uma solução aquosa de 5 gramas litro de cloreto de sódio, NaCl, ou seja, sal de cozinha. Tá? Então, esse é um procedimento que ocorre lá no laboratório. Como é que a gente faz isso? Primeiro passo, eu vou medir a massa. Fui lá, coloquei 2,5 gramas de sal de cozinha na balança, medi e entornei no balão volumétrico de 500 ml. Mas professor, por que tu colocou no 500 ml se é para fazer 5 gramas litro? É que a concentração consiste em, se eu colocasse aqui um balão de 1 litro, eu colocaria 5 gramas. Como eu coloquei a metade do volume, eu vou colocar a metade da massa. Aí eu tenho a mesma concentração. Porque quando se pede para que você prepare uma concentração 5 gramas litro, não importa se tu vai fazer 1000 litros de concentração, de volume da solução, se tu vai fazer 1 litro, vai fazer 50 litros do volume da solução. O que importa é que a concentração seja essa. Né? Tem que ser 5 gramas para cada litro. Se eu, obviamente, usasse 2 litros de água, que é o meu solvente, eu teria que usar 10 gramas para ficar na concentração 5 gramas litro. Mas como eu usei meio litro de água, ou seja, 500 ml, eu vou usar metade da massa também, tá bom? Só para entender aí por que lá pede 5 e aqui na balança que eu medi está usando 2,5. Na sequência, você observa lá, vou adicionar água destilada, porque eu tenho que ter uma água pura, porque a minha solução é a mistura de soluto e solvente, e o solvente é aquoso, é água, então por isso água destilada, né? Observando aí, vou tampar, vou agitar, né, porque a gente colocou água até o anel de calibração, anel de aferição, não posso passar daqui, porque até aqui dá 1000. Como dois corpos, aliás 500 no caso, nesse balão, como dois corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo lugar, quando eu colocar o solvente, no caso a água, até esse anelzinho aqui, até essa marca, o volume é do sal que está aqui, mais a água. Aí depois eu vou tampar e vou agitar, né, para ver o que vai acontecer. E aí eu formei a minha solução de cloreto de sódio, né, na concentração 5 gramas litro. Como é que tu sabe, professor? Veja bem, se eu pegar o número 5 e dividir por 1, que é 1 litro, vai dar 5. Se eu pegar 2,5 e dividir por 0,5 litros, que é meio litro, também vai dar 5. Então, aí eu estou provando por A mais B que eu estou com a mesma concentração. Muito bem? Aqui já um exemplo para nós resolvermos aí um cálculo, né? É qual a massa do cloreto de alumínio. Então, ele está pedindo qual o M1, qual a massa do cloreto de alumínio necessário para preparar uma solução de 150 ml, ou seja, 150 mililitros de solução aquosa, água, de concentração igual a 50 gramas litro. Então, se a minha concentração está 50 gramas litro, eu não posso usar o 150 aqui em mililitros. Vou ter que transformar esse 150 em litros também. E quando eu faço isso, então o que eu tenho? 150 dividido por 1000, encontro 0,15 litros, certo? Aí sim, agora eu tenho 0,15 litros, 50 gramas barra litro, quer dizer o quê? Unidades de medidas iguais, tá? Aí vamos para a sequência. Aqui está a fórmula qual nós vamos usar, né? E eu vou substituir os valores no lugar do C, do M e do V. Tudo bem? Então, substituindo. A massa do soluto eu não tenho. Aqui nós sabemos que é 50. Como eu vou calcular o M, o V vai passar para junto com o C multiplicando, que é a operação inversa da divisão, multiplicação. Então, observa, ó, o V estava multiplicando. Aliás, o V estava dividindo, né, com o M, passa multiplicando. Por isso que eu tenho massa do soluto igual 50 vezes 0,15. Professor, de onde é que saiu esse 0,15? Ele não está no enunciado. Então, esse 0,15 é os 150 mililitros dividido por 1000, eu passei a ter 0,15 litros. E aí tenho, então, como resposta, 7,5 gramas. Veja esse outro exemplo. Agora, ele não pediu para calcular a massa do soluto. Ele pediu logo que eu calculasse qual é a concentração em gramas litro. Agora eu tenho que achar o valor do C. Então, vejam só. Qual a concentração em gramas litro de cloreto de sódio, ou seja, NaCl, sal de cozinha, necessário para preparar 200 ml de uma solução aquosa com 20 gramas. Mas se ele quer a resposta em grama litro, então eu tenho que pegar esse 200 e dividir por 1000 também. Então eu coloquei uma observação. Como o autor pede a concentração em gramas litros, devemos transformar o volume, ou converter 200 ml em litros. Então eu pego lá 200 dividido por 1000,
e passei a encontrar 0,2 litros. Então, a concentração passa a ser igual à massa do soluto em gramas, nesse caso, e dividido pelo volume em litros. Então, eu tenho lá 20 gramas dividido por 0,2 litros, tenho lá 100 gramas litro. Essa é a minha concentração em gramas litro quando eu tiver 20 gramas dissolvido em 200 ml de água. Muito bem. E um terceiro exemplo aí, que daí a gente pode usar as três variáveis, né? Que o autor pede agora? Olha, ele pede o seguinte, olha, calcule, veja que interessante, ó, qual o volume em mililitros. Então agora eu vou calcular o volume de uma solução que apresenta a concentração comum 200 gramas litro. Então o meu Czão é 200. Por que tu sabe que é o valor do C, professor? Porque ele falou concentração, concentração começa com C, veja que interessante. A unidade medida da concentração é grama litro, vai ter duas letras aqui, então também é um outro fato da gente saber de quem se trata, né? De cloreto de bromo, necessário para preparar uma solução aquosa com 50 gramas de soluto. Então eu vou usar 50 gramas de NaBr e o meu Czão é 200 gramas litro e quero saber que volume eu vou estar usando aí. E daí olha só, a fórmula é a mesma, né? Concentração igual a massa dividido pelo volume, logo devemos isolar o V. Eu vou ter que calcular o valor do volume, V, volume, veja, para calcular o volume da solução. Temos então 200 igual a, esse 200 por que está aqui, professor? Porque aqui seria o lugar do C, veja, C 200 igual a 50 dividido por V, tudo bem? Onde o V passa multiplicando, que é a operação inversa da divisão. Se o V está dividindo com 50, ele passa multiplicando com o V. Então foi o que a gente fez, ó, 200 vezes o V igual a 50. Como eu vou isolar o V, o que o 200 está fazendo aqui, gente? O 200 está multiplicando, passa dividindo com o 50. Então, ó, e isolando o V, o 200 passa dividindo, representando assim sua operação inversa da multiplicação, que está fazendo com o V. Fica então V igual a 50 dividido por 200, que dá 0,25 litros. Mas como o autor pediu lá qual é o volume em ml, essa resposta não me serve. Eu vou ter que transformar. Então, o que eu vou ter que fazer? Basta multiplicar o 0,25 por 1000 e eu passo a encontrar o valor aí, então, em litros. 0,25 vezes 1000, eu tenho então 250 mililitros. Esta é a resposta. Muito bem. Vão com calma, na dúvida, reassista o vídeo. Se necessário, chamo. Lá na plataforma também vocês podem se pronunciar ou chamo no reservado aí, beleza? Na sequência agora, nós vamos iniciar a nossa nova concentração, que é a concentração molar, ou molaridade, ou concentração em mol por litro. Observa aí. A concentração molar ou molaridade, ou concentração em mol por litro, que é muito bem conhecida também, ó, concentração em mol por litro, é o quociente entre o número de mols ou de moles do soluto e o volume da solução em litros. Então veja, aqui o volume é obrigatoriamente ser em litros. Lá na concentração comum não, poderia usar em litros ou em mililitros dependendo da resposta que eu queria obter. Aqui não. Aqui o volume obrigatoriamente tem que ser em litros, tá? Então, e aí aqui sempre o autor vai dar esse volume para mim em mililitros. É a maioria das vezes. Não é que às vezes sempre também não, né? Mas na maioria das vezes sim, já para o aluno prestar atenção, ser perspicaz. Opa, peraí, isso é um conceito, eu tenho que transformar em litros antes de usar o volume. Então observamos aí. Aqui nós temos então que a massa molar ou a concentração molar, não a massa molar, a concentração molar passa a ser igual ao número de mols do soluto dividido pelo volume da solução vezes, né, aqui não, dividido pelo volume da solução, nesse caso aqui em litros, né? Então, ó, veja bem, a minha concentração molar ou concentração mol por litros é o número de mols dividido pelo volume da solução. Então, se nós observarmos aí na sequência o que vem, ó, como é que eu conheço o número de mols? O número de mols é a massa do soluto dividido pelo peso molecular. Que esse peso molecular aqui nada mais é do que o que a gente calculava lá, achar a massa molar com auxílio da tabela periódica, né?
Então a gente encontrava lá. Então na sequência aí nós temos, ó, a massa pode ser também encontrada, a molaridade pode ser encontrada também como a massa do soluto dividido pelo peso molecular, que isso aqui não deixa de ser mais que a massa molecular de cada molécula, vezes o volume da solução. Então, ao invés de usar essa fórmula aqui, só posso usar essa se eu tiver o número de mols. Agora, se eu não tenho o número de mols, aqui eu tenho, então, eu vou ter que apelar para a tabela periódica, achar a massa molecular, lá, aliás, a massa molar, né? A molecular em unidade de massa atômica e molar em gramas mol que a gente achou lá, né? Isso a gente viu em aula, né? E aí o volume da solução, e esse volume tem que ser em litros. Veja que todo momento vai chamando a atenção isso da gente. E aí o autor pede lá, espera aí, para preparar 1 litro de uma solução 0,5 molar de hidróxido de sódio, como eu procedo? Então vamos lá. A minha concentração passa a ser igual a massa do soluto dividido pela massa, peso molecular, que é a massa molar, lá da tabela periódica, né? NaOH. Sabemos que o sódio na tabela tem massa 23, o oxigênio 16, o hidrogênio 1. Tudo isso aqui então vão estar encontrando 40, né? Então tu vê que ninguém escreveu o número 40. Ele sai da tabela periódica, que é o meu peso molecular do soluto. Neste caso o soluto é o hidróxido de sódio, né? Conhecido aí como soda cáustica, né? Observando então, na tabela periódica o sódio é 23, o oxigênio 16, o hidrogênio 1. Organizamos tudo e o meu peso molecular é 40 gramas mol. A minha concentração em mol por litro é 0,5 molar e o meu volume é 1 litro. Então, na sequência, está aí. Como o autor quer saber qual é a massa do soluto, eu vou isolar este M aqui, ó. E estes dois de baixo passo multiplicando com o que está aqui, né? Por isso que nós temos lá então peso molecular do soluto vezes o volume da solução em litros vezes quem? Vezes a concentração em mol por litro, né? Sendo assim, nós temos aí então 20 gramas. Tá? Então eu tenho lá 40 vezes 1, né, que é o nosso volume, vezes 0,5, que é a nossa concentração em mol por litro, que o autor mostrou aí. E eu passei a encontrar que a massa do soluto então é 20 gramas. Beleza? Aqui nós temos uma representação, como é que isso ocorreu lá no laboratório. Então, da mesma forma, agora eu fiz esse cálculo, descobri que eu vou ter que usar 20 gramas. Tá? Então, vou lá para a balança. Vou medir 20 gramas, vou colocar no balão de 1000 ml, nesse caso foi usado, né? Se caso eu usasse um de 500 ml, aqui eu iria usar 10, correto? Depois adiciono água destilada, vou tampar e vou agitar. E aqui eu passei a ter a minha concentração de 0,5 molar, que é o que? Isso quer dizer que eu tenho 20 gramas dissolvido aí em 1 litro de solução. Tá? E 20 gramas de quem? Do hidróxido de sódio, que tem sua massa molar 40 gramas mol. Tá? Então é importante nós observarmos isso, né? Assistir mais que uma vez se necessário for. Tá? Agora olhem para este exemplo resolvido aqui. Tá? Olhando para esse exemplo resolvido, ó, qual a molaridade de uma solução aquosa? Se ele pede qual a molaridade ou qual a concentração em mol por litro, qual a concentração molar, eu vou estar calculando aquele M maiúsculo, né? Tem uma solução aquosa que contém 2,30 gramas de álcool etílico. Esse álcool etílico aí passa a ser o que? Passa a ser o nosso soluto, né? Em 3,5 litros. Né? Então, observando aí, ó, nós temos aqui a fórmula, né? A nossa molaridade vou calcular, tem a massa do soluto. Aí eu vou ter que achar agora o peso molecular do álcool etílico. Então, eu vou ter que saber a massa do carbono, vezes 2, do hidrogênio, vezes 5. Mais a massa do oxigênio, mais a massa do hidrogênio de novo, né? Então, organizando as ideias aí, nós encontramos esse 46 gramas mol. Esse 46 gramas mol, né, vem da tabela periódica. Tá? Então, eu quero saber a minha molaridade, não sei, mas eu sei o meu peso molecular do soluto, achei na tabela periódica. O volume da solução o autor me forneceu, está aqui, 3,5 litros. E a massa do soluto o autor me forneceu também. Então agora só vou substituir os valores aí. Como vocês podem estar observando, ó. Ao substituir os valores, olha só. Nós temos então 2,3 no lugar da massa do soluto, dividido por 46, que é a massa, no caso aí do soluto, lá na tabela periódica, é a massa molar, chamada também de peso molar, né?
vezes 3,5 é o volume da solução. E encontramos aí então 0,143 mol por litro. Esta é a minha concentração em mol por litro, ou a minha molaridade deste exercício aí. Muito bem. Na sequência, nós passamos a ter um outro exercício. Agora ele quer que nós prepare uma solução aquosa 2 molar. Então ele já me deu o valor da concentração em mol por litro. Então eu posso dizer 2 molar, né, ou dizer 2 mol por litro. Muito bem. De ácido acético. Então lembra, eu vou ter que achar a massa do ácido acético também. Se nós observarmos na tabela periódica, eu tenho 2 carbonos. Cada carbono tem massa 12. Cada hidrogênio tem massa 1. Eu tenho 4 hidrogênio. Cada oxigênio tem massa 16. Eu tenho 2 oxigênio. Então vai ser 2 vezes 16. Eu vou ter aqui carbono 2 vezes 12. Hidrogênio 4 vezes 1. Para mim está chegando na massa na massa molar do ácido acético. Muito bem? Então está aí. Esse 60 gramas mol saiu da onde? Saiu daqui, ó. 2 vezes 12, 2 vezes 16, mais 4 vezes 1, porque eu tenho 4 hidrogênio. 1 hidrogênio aqui, com mais 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 16, 32. Carbono, 12 mais 12, 24. Somando tudo isso, encontramos 60 gramas mol. O volume da solução o autor me forneceu, que é 0,25 litros, tá? Então já ajuda, não está no enunciado, mas apresentou aqui. E quer saber qual é a massa do soluto. Então eu vou substituir na fórmula. Vou colocar aqui a massa soluto eu não tenho, mas esse aqui nós temos, o volume nós temos, né? E a concentração em mol por litro nós temos. Então é só multiplicar um pelo outro aí, né? Então observando, se nós analisarmos bem aí, como não foi fixado o volume da solução que deve ser preparada, fica a critério de cada um escolher um volume da solução. Nesse caso, vamos preparar 250 ml, né, escolhido por nós. Assim, o balão volumétrico de 250 ml deverá ser usado, no caso, né, porque a concentração vai ser a mesma. Daí, tudo bem? Então, vamos lá, para 1 litro depois. Então, fazendo o cálculo aí, a massa do soluto igual a 60. Então, professor, peraí, de onde é que você 60? Tabela periódica. Né? Fui lá e achei a massa de cada um dos participantes e somei. Tudo bem? Vezes o volume, que é 0,25. Tá? E vezes 2. Por que vezes 2, professor? Essa é a minha concentração em mol por litro. É o meu EMão. Está aí, ó. Encontramos lá, então, 30 gramas. Essa é a massa que eu usarei para preparar uma solução 2 molar. Ou seja, 2 mol por litro de solução. Aqui mostra para nós um pouquinho, né, como é que eu faria isso. Então veja só, para preparar uma solução aquosa de 2 molar de ácido acético, 30 gramas, eu vou lá e adiciono 30 gramas, vou medir essa massa lá na balança de ácido acético, vou lá e acrescento no balão volumétrico, nesse caso de 250 ml, que foi o volume que a gente usou. Adiciono água destilada até o anel de calibração, vou tampar e agitar, e aí tem a minha solução preparada, né? 2 molar de ácido acético. Muito bem, espero ter ajudado e aguardo vocês aí para fazer as atividades que eu vou postar lá na plataforma, tá? Se necessário for, assista os vídeos para saber quem é solvente, saber quem é soluto, tá? Então, é assim que nós vamos estar se encontrando a partir de agora, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida me chama aí. Um abraço a todos e a todas e se encontramos na plataforma.